Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida nessa noite, amém? Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, ó Pai, essa palavra aos nossos corações, como o Senhor tem ministrado no meu coração, ó Pai, desde algum tempo, ó Deus. Que o Senhor traga iluminação sobre este texto, que nós possamos enxergar qual é a revelação que está nele, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não saiamos daqui nessa noite vazios, mas cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder, ó Pai, e da convicção do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui esse texto famoso, né, nascimento de Jesus, ou o chamado para o nascimento, né, o chamado de Maria para dar à luz a um filho, o qual seria chamado Jesus. E olhando esse texto de Maria, né, meditando sobre ele, sobre quão poderoso foi esse chamado, né? O próprio anjo desceu do céu e falou com Maria ali face a face, e chamou e falou: você vai ser a mãe daquele que será o Salvador do mundo. Que chamado tremendo, né? E cheio de responsabilidade também. Então eu comecei a comparar com o nosso chamado como igreja. Nós também temos um chamado, né? Cada um de nós temos um chamado de Deus. Como igreja, nós temos os chamados para proclamar ao mundo o Salvador Jesus Cristo. Se Maria tinha um chamado para carregar dentro de si aquele que seria o Salvador do mundo, hoje nós temos dentro de nós o Evangelho poderoso, hoje nós temos dentro de nós o Espírito Santo, hoje nós temos dentro de nós a palavra da verdade, nós carregamos ela por onde nós formos. Nós também temos essa responsabilidade de levar ao mundo esse Salvador. A questão é que, quanto eu estava pensando, né, dos tempos que nós temos de igreja, tempos que eu já, desde que eu me conheço por gente, que eu estou na igreja, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica a pregação do Evangelho. Nós estamos, né, há países que são perseguidos, né, a igreja é perseguida e que você não pode pregar o Evangelho liberadamente, né, igrejas que se reúnem em cavernas escondidas porque o governo proíbe. E nós ainda estamos num país livre que podemos pregar a palavra deliberadamente. Mas conforme o tempo vai passando, parece que está sendo mais difícil pregar a palavra. Parece que o mundo está tendo mais argumentos do que nós cristãos. Parece que nós somos rebatidos mais facilmente.
Eu lembro que, na minha época de juventude, não sei se agora está mais difícil ou eu estou ficando menos crente, porque eu pregava mais quando era mais jovem, né? Era dar uma oportunidade, já pregava. Era alguém respirar, eu já estava ali em cima, pregando. Eu já contei para os irmãos que nós trabalhávamos num supermercado, e lá dentro do supermercado nós tínhamos uma célula. Nós ministrávamos a palavra no horário de almoço, né? Nós tínhamos ali 2 horas de almoço. Olha só, quanto tempo, 2 horas. Hoje, os trabalhos, né? Hoje eu tenho direito a 1 hora de almoço, mas nessa 1 hora eu fico direto trabalhando. Então, está tão mais difícil, né, o contato com as pessoas, o mundo está tão acelerado, o relacionamento, a confiança, está difícil chegar nas pessoas. E me parece também que a igreja tem mudado, né? Ao invés de confrontar as pessoas, ela está trazendo conforto para as pessoas. Está trazendo o mundo para dentro das igrejas, para dentro dos eventos, para ver se atrai as pessoas. Não é assim que nós aprendemos no Evangelho. Está sendo mais difícil, porque ao invés de a igreja transformar o mundo está transformando a igreja. Um tempo atrás, o meu amigo que mora em São Paulo, ele veio nos visitar, e ele falou assim: eu quero visitar aquela igreja que nós íamos, né? Eu quero visitar aquela outra igreja do irmão, eu quero ver os irmãos que eu não vejo mais há muito tempo. Tá bom, vamos lá, vamos visitar. Então, tinha culto de manhã, tinha culto à noite, então nós fomos de manhã em um e à noite no outro. E nós fomos numa determinada igreja para visitar os irmãos, e era um culto de dia, e parecia assim que nós estávamos dentro de uma sala de cinema, sabe, aquelas lampadezinhas, tudo escuro. Eu falei, que legal, né, um ambiente aconchegante. E aí cantou o louvor, né, o Espírito de Deus moveu, glória a Deus. Mas aí quando terminou o louvor, veio aquele sonzinho da Netflix. Já viu? Quem assiste Netflix? Tem aquele sonzinho de abertura, quando faz o claclete, vamos começar o show. E aí apareceu no telão grandão o tema da mensagem. Aí todo mundo, aí de repente, o pastor parecia que apareceu de mágica, num passe de mágica. Então, vai começar. Então, era um tipo de culto, parecia um show, né? Parecia uma demonstração de um evento, né? Cada um faz o culto da maneira que bem entender. Porém, o que eu queria dizer é que fugiu um pouquinho daquela essência, né, de confrontar as pessoas. Né? Eu digo, graças a Deus pelos bancos de madeira. Porque aí eu estou falando o contraste entre o confronto do Evangelho e o conforto do Evangelho. As mensagens que nós temos ouvido na internet, na televisão, por aí, venha como estás e fique como está. Venha, nós estamos de braços abertos. Essa igreja recebe você, né? É tipo assim, vem de qualquer jeito. Claro, o evangelho é aberto a todos, mas quando ele vem, ele precisa de mudança de vida. Ele precisa ter confronto na vida dele. E esse nosso chamado de confrontar está sendo cada vez mais difícil. Ou nós estamos com vergonha de falar, ou nós estamos sendo rebatidos com argumentos, ou o mundo tem se incrementado cada vez mais, tem se produzido cada vez mais para tirar as pessoas da igreja. E nós estamos sem armas, muitas vezes, para poder falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente vai mudar a vida das pessoas. Vir ao culto como esse não deveria ser tema de debate nas nossas casas. Dizer, será que hoje eu vou no culto? Meu Deus, hoje eu vou ao culto porque eu vou me encontrar com meu Deus. O shopping não pode concorrer com o cultuar a Deus. Né? Um programa de diversão não pode concorrer com o estar na presença de Deus. Nós precisamos imediatamente, emergencialmente, despertar para a pregação do Evangelho, despertar para proclamar esse Evangelho. Diante desse cenário em que muitas vezes nós não temos abertura, eu lembro que quando eu era mais novinho, eu falava assim, Deus, não deixa eu passar nem um dia sem pregar o Evangelho. Então, eu estava
eu sempre ficava atento, meus olhos ficavam atentos a qualquer pessoa, qualquer movimento, qualquer conversa. Qualquer conversa entrava o Evangelho. E eu via testemunhos, né, de Billy Graham, de grandes pregadores, e eles falavam assim, é só falar Jesus te ama. E eu falei, mas como? Só Jesus te ama já convence a pessoa? Já ganha a pessoa para Jesus? E eu comecei a entrar nas conversas, e quando eu tinha oportunidade eu falava, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Aí muitos achavam que eu era louco, outros ignoravam, mas alguém perguntava assim, mas como ele tem um plano? Aí era a hora de você explicar os planos e tudo mais. Nós tínhamos aqui em Ribeirão, o pastor, não sei se o pastor acho que não estava aqui em Ribeirão na época, nós passávamos o filme Jesus nas praças, né? E era um grande movimento, as igrejas se encontravam, os irmãos se reuniam para treinar, para passar uma manhã inteira só de treinamento do evangelismo, para depois aplicar em cada um na sua igreja. Eu participava de um grupo de teatro que eu ia de manhã para o ensaio do teatro, 9 horas escola bíblica, 11 horas tinha mais ensaio, porque 5 da tarde era o primeiro culto da igreja, e nós tínhamos que apresentar. Então eu passava o dia inteiro na igreja. Hoje, quando nós convidamos as pessoas para vir ao culto, passar 1h30 ouvindo a palavra já é muito, já é um peso. Está faltando paixão, está faltando amor, está faltando reconhecer o nosso chamado. Então, diante desse cenário de dificuldades, de tribulação, a própria palavra diz que nos últimos tempos ficaria difícil pregar a palavra, né? Porque as pessoas elas buscariam palavras mais amenas, né? Palavras que eram prazerosas e fugiriam do confronto do Evangelho. E aí nós nos perguntamos, então, como vai ser isso? Como que a igreja vai pregar esse Evangelho? Como que a igreja vai sair daqui hoje, desse culto, vai para casa e na segunda-feira vai começar a pregar o Evangelho? Como? Essa foi a pergunta de Maria. Quando o anjo falou, Maria, você vai gerar um filho e ele será chamado Jesus. Ele herdará o trono de Davi e o seu reino não terá fim. Maria, ela se assustou, regalou os olhos e falou, como será isso? Se eu nem tive relação com meu marido, como será isso? Como se dará isso? Versículo 34. Como se dará isso, pois não tenho relação com homem algum? Então, para ela, na cabeça dela, ela não entendia. Mas a resposta para nós, talvez, a nossa pergunta, como nós vamos pregar o Evangelho, é a mesma resposta que o anjo deu para Maria. Como se dará isso? Através do poder do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Somente através do poder do Espírito Santo, somente através da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos proclamar o Evangelho do Senhor. Nós podemos fazer a diferença neste mundo caído, neste mundo depravado. Somente através do poder do Espírito Santo. Realmente, uma mulher naquela época solteira, né, para uma mulher casada ter filhos, era uma grande alegria, era festa. Ela contava para todo mundo, né, era tema de inveja para as outras que não tinham filhos. Mas uma mulher solteira ter filho era motivo de vergonha, era motivo de desonra. Então Maria ficou assustada, ela disse, como será isso? Somente pôde acontecer isso através do poder do Espírito Santo. E nesse texto do chamado de Maria, eu encontrei aqui pelo menos 3 coisas que se parecem com o meu e o seu chamado. 3 certezas no chamado de Maria, que também estão no nosso chamado. E eu gostaria de te convidar a ler comigo na Bíblia e sair daqui nessa noite com essas 3 certezas. Primeiro, foi Deus quem nos chamou. Foi Deus quem chamou Maria. Lucas capítulo 1, nós estamos aí, não é? Versículo 28 a 30. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação, a saudação favorecida. Eu fui favorecida do quê? Eu fui escolhida para quê? Mas o anjo disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. O próprio Deus enviou o seu anjo, o anjo Gabriel, o mensageiro, para chamar Maria. Foi Deus quem a chamou. E o nosso chamado foi Deus quem nos chamou. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Deus nos chamou para sermos testemunhas do seu Evangelho, testemunhas da sua obra. Aquilo que Deus fez na sua vida, Deus te chamou para testemunhar através do poder do Espírito Santo. Se Maria dependia de que o poder do Altíssimo, o Espírito Santo o envolveria, desceria sobre ela, nós já recebemos este Espírito. Nós já fomos batizados nele, nós já recebemos esse poder para ser testemunha. Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Jesus promete esse Espírito. Deus, ele faz a chamada da grande comissão, não é? Aqui no Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19. Ele disse assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se verdadeiramente fomos alcançados por Ele, se verdadeiramente temos uma comunhão com Cristo, se alguma coisa nós temos com Ele, nós precisamos reconhecer, compreender que nós temos esse chamado. Nós precisamos compreender e entender que o chamado da grande comissão é também o chamado da igreja de hoje. É o chamado da igreja nazarena do Campos Elíseos. Esse chamado não é somente para os discípulos daquela época, não é somente para pastores, para obreiros, não, esse chamado é para a igreja do Senhor, para todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se nós verdadeiramente confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós não podemos negar que temos um chamado para pregar esse Evangelho. Se nós fomos transformados pelo poder do Evangelho, nós não podemos nos calar, porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder para a salvação de todo homem. Nós precisamos liberar esse poder que há dentro de nós. Liberar com as nossas palavras, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo de vida. Assumamos a nossa posição no reino. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 2, Paulo fala: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Há uma ordem, há uma ordenança, porque o tempo está chegando, Jesus está voltando. E qual que é a posição da igreja se não pregar o Evangelho? Se não anunciar esse Evangelho? Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos chamou por intermédio de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja, que Ele nos chamou e nos capacitou para anunciar o Evangelho do Senhor. Esse Evangelho que é poder para a salvação do teu vizinho, para a salvação do teu amigo de trabalho, para a salvação do teu vizinho, para o teu ente querido, aquele parente que não está na igreja. Esse Evangelho é poder para a salvação dele. E nós passamos tanto tempo com eles, não é? Isso eu falo para mim também. Nós passamos tanto tempo com as pessoas não salvas e o Evangelho, o poder está aqui tão perto deles e eles não têm esse privilégio, eles não são alcançados. Por quê? Porque simplesmente nós nos calamos, porque simplesmente nós nos acomodamos, porque simplesmente nós deixamos a vida nos levar. A primeira certeza que nós temos foi Deus que nos chamou. O que você vai fazer a respeito disso?
Eu não estou só falando que Deus te chamou. Eu estou mostrando na Bíblia que foi Deus que te chamou. E o que você vai fazer a respeito disso? A segunda certeza no chamado de Maria é que é um chamado de peso. É um chamado doloroso. A palavra do Senhor diz ali no versículo 31 de Lucas, no capítulo 1. Volta lá comigo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A palavra Jesus significa Javé é a salvação. Imagina aquela jovem Maria receber uma chamada como essa, falando que dentro de si ia nascer o Jesus, o Salvador do mundo. Aquele que seria grande, chamado Filho do Altíssimo, aquele a quem Deus daria o trono de Davi, o seu reino não teria fim. Ela havia prometido a José, não é? Ela já sabia que José era da família de Davi, da linhagem de Davi. Mas casar com alguém da linhagem de Davi e ter um filho cujo o nome é Jesus, aquele que é o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, o verdadeiro rei, é uma distância muito grande. É uma grande responsabilidade. Veja que no versículo 32 diz, ele será grande, filho do Altíssimo. Esse mesmo anjo já tinha falado para Isabel que João Batista seria grande. Mas esse grande aqui, ele tem um acréscimo. Além de ser grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Enquanto João seria grande no Senhor, esse seria grande e chamado Filho do Altíssimo. Há um atenuante aí. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É um grande chamado, é o mesmo peso que está sobre nós hoje, de anunciar o Evangelho. O mesmo peso, a mesma responsabilidade de falar de um Jesus Salvador, de um Jesus que tem uma vida eterna para essas pessoas, para o mundo. Há um grande peso sobre nós e um grande descrédito por parte do mundo sobre nós. Quando Paulo foi chamado, a palavra do Senhor diz que ele foi chamado para sofrer com Cristo. O chamado de Deus não é para você ficar confortável no banco da igreja. O chamado de Deus é para você sofrer com Cristo. É para tomar a sua cruz e seguir a Ele. É negar a si mesmo. É considerar a Cristo maior do que nossa família, maior que nossos bens, maior que este mundo. É contrapor aquilo que é da terra e aquilo que é do céu. Nós somos chamados para falar de um reino não terreno. De um reino que não é dessa terra. Por isso há um peso sobre nós. Anunciar um reino de arrependimento, de confissão de pecados. É difícil, né, confrontar o pecado. É difícil pregar para as pessoas se arrependerem, deixar o caminho mau. Nós somos chamados para anunciar um reino de conversão, de mudança, de justiça e de verdade. Agora, como anunciar um reino de justiça no mundo tão injusto como esse? Como anunciar um reino de conversão do caminho mau se os nossos pés correm para fazer o mal? Como anunciar um reino de verdade se nós vivemos num mundo de mentiras? As fake news estão aí por todo lado, virou gênero textual, pastor. Nós estamos estudando na escola, fake news. Virou gênero textual. Tá normal. Contar mentira para o mundo é normal. As coisas são construídas em cima de mentiras. Um império é construído em cima de mentiras. Como nós vamos confrontar tudo isso? Como que nós vamos anunciar esse reino diferente?
Um reino que diz que quem ganha é o que perde. Um reino que diz que é melhor dar do que receber. Um reino que diz que o último é o primeiro. Como que nós vamos proclamar isso lá fora? Vão nos chamar de loucos? Vão nos prender? Está na moda prender as pessoas? Vão nos prender? Vão nos excluir das conversas? Mas este é o evangelho para o qual nós fomos chamados a pregar. Ir na contramão deste mundo. Ir com a verdade no lugar da mentira. Ir com a luz no meio da escuridão. Ir como servo lá onde as pessoas querem ser servidas. Nós temos que mostrar a que Deus que nós servimos. Tem uma frase famosa que diz que pregue o evangelho, se possível, se preciso, use palavras. Nós somos as cartas vivas de Jesus. Nós somos a carta viva que Jesus escreveu dentro de nós, o evangelho. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Então, como pregar no mundo caído e depravado? Somente através do poder do Espírito Santo. Somente quando fomos revestidos desse poder. Nós já fomos salvos, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, mas será que nós somos cheios do Espírito? Será que nós temos uma comunhão com Ele? Quem é esse Espírito Santo? Será que nós temos uma intimidade ao ponto dele próprio colocar as palavras na nossa boca e nós possamos pregar e anunciar esse Evangelho? Terceira certeza, do chamado de Maria, que também é o nosso chamado. É um chamado para a santidade e a paternidade de Deus. Versículo 35, no capítulo 1 aí de Lucas. Versículo 35 diz, o anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra. Por isso também, o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Fomos chamados para anunciar um evangelho, um reino de santidade e de paternidade. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 15, diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em todo o seu modo de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Veja que o nosso chamado está impregnado de santidade desde o Antigo Testamento. Pedro, escrevendo essa carta aqui à igreja, ele cita um texto lá do Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque aquele que te chamou é santo. Nós recebemos um chamado de santidade. Mateus capítulo 5, fazendo uma analogia, uma comparação com o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala, se o sal for insípido, sem sabor, para que serve? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mas se o sal for sem sabor, ele não vai fazer efeito nenhum nessa terra. Nós podemos viver uma vida inteira, uma carreira incrível, mas no final da nossa vida, se o sal não tiver sabor, nós não teremos feito nada. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Santidade fala de separação. Santificação, separação. Fala de diferente, não se misturar. Em uma comida você pode pôr vários ingredientes, mas o sal, ele mostra ali o seu sabor, ele mostra a sua diferença, ele mostra também a sua ausência. O sal é providencial. O sal é a única coisa que a gente sente falta na hora que a gente come e está sem sabor. Talvez quem tem o paladar mais apurado possa sentir sabor de outras coisas, mas eu sinto só o sabor do sal. E talvez essa comparação com o sal seja a mais simplória, a mais simples, mas a mais eficaz. Nós precisamos dar sabor aonde nós passarmos.
Nós precisamos ter sabor, nós precisamos ser luz no meio do mundo em trevas. Quando as pessoas chamarem, vamos lá, vamos beber. Eu não bebo. Está todo mundo bebendo. Eu estou tomando um suco de laranja. Mas está todo mundo contando piada aqui, rindo. Não, mas eu não participo dessas conversas imorais. Né? Esse palavreado não combina comigo. Não, nem vou chamar ele não, porque ele é da igreja. Não vou chamar ele não, porque ele é santo. Ele é santo, ele é separado. Ele é lavado e remido no sangue de Jesus. Esse lavado e remido no sangue tem que fazer a diferença. Não pode se confundir com o mundo. Aqui que eu queria ler, 2 Coríntios capítulo 3, que eu falei da carta viva. 2 Coríntios capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 3, o verso 3, né, na verdade. Capítulo 3, verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vós sois a carta de Cristo. Se portai como uma, agir como uma carta de Cristo. O que as pessoas estão lendo em você? Quando eu estava preparando essa mensagem, lendo e sendo ministrado, a pergunta que veio a mim é: o que as pessoas estão lendo em mim? O que eu estou proclamando? O que eu estou dizendo? O que elas estão lendo nos meus olhos, na minha fala, no meu modo de viver? O que elas estão lendo? Eu fiquei preocupado. Nós deveríamos ficar preocupados com o que as pessoas estão lendo em nós. Essa noite é uma noite de conhecer o chamado de Deus, reconhecer que Deus nos chamou, reconhecer as características desse chamado e também noite de arrependimento. Se por algum motivo as pessoas não estão lendo em nós a carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo no nosso coração, precisamos nos arrepender, precisamos dar meia volta, precisamos reconfigurar o nosso caminho. Precisamos colocar nossa vida no balanço e ver o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado de volta. É preciso passar por um alinhamento na palavra do Senhor. O que as pessoas estão lendo em nós? Nós somos chamados para sermos santos. O anjo disse para Maria: o ente santo que há em ti. Você será envolvida pelo Espírito Santo. O chamado de Maria é um chamado santo. José não deveria tocar nela. José não deveria ter relação com ela, porque era um chamado de Nazireu, um chamado santo, separado. Ninguém pode tocar no nosso ministério. Eu não falo ministério de diácono, de pastor, de cantor, não. Eu falo ministério de pregar o Evangelho. O seu ministério. Ninguém pode tocar no seu ministério. Você não pode trocar o seu ministério pelas lentilhas do mundo, pelos pratos do diabo. Não tem negociação, não tem negociação. Temos que pregar o Evangelho. Fomos chamados também para pregar o Evangelho da paternidade de Deus. Né? O ente santo, querido, que há em ti, também será chamado Filho de Deus. Nós vivemos num mundo cuja família se deteriorou. Hoje a configuração de pai, mãe e filho já está quase em extinção. Nós trabalhamos na escola e nós vemos as fichas dos alunos e nós temos o cuidado de não colocar mais reunião de pais, mas nós colocamos reunião de pais irresponsáveis. Porque nós não sabemos se os meninos têm pai mais. Ou o menino mora com a tia, mora com a avó,
ou mora com o irmão mais velho, ou mora só com a mãe, ou mora só com o pai. A família tem sido destruída. Nós estamos vivendo uma geração sem paz. E como nós vamos pregar um evangelho de paternidade? Como nós vamos falar de um Deus que é pai para uma pessoa que não tem pai? Ou para uma pessoa que tem o pai, mas não tem um relacionamento saudável com seu pai. Quando eu digo pai, também estou falando de mãe. Muitas vezes as pessoas não têm um relacionamento com seus pais, não têm um relacionamento bom com seu pai, com a sua mãe, e acaba se refletindo em Deus essa barreira. Não consegue chegar a Deus, porque ele nunca conseguiu dar um abraço no seu pai. E não consegue ver Deus como um pai. Mas a Bíblia reconhece que os pais terrenos são maus, que podem entristecer. Os pais terrenos podem falhar. Mas a própria Bíblia faz uma comparação do pai terreno e o pai celeste. Ele diz, o teu pai, tua mãe pode te abandonar, mas eu nunca, jamais te abandonarei. É esse evangelho de paternidade que nós devemos pregar, que nós devemos abraçar. As pessoas estão morrendo lá fora, estão morrendo, estão tristes, estão depressivas, e elas precisam de um ombro amigo, precisam de uma palavra de vida. Perdão, vou retirar o ombro amigo. Elas não precisam de um ombro amigo, elas precisam de uma palavra de vida. Elas não precisam apenas de uma palavra amiga dizendo, tudo vai dar certo, não. Ela precisa de uma palavra da verdade, dizendo que tem um Deus no céu que as ama e é um pai e que vai cuidar deles. Se acaso um filho pedir pão para um pai, ele dará pedra? Ou se pedir peixe, dará uma serpente? Se o pai terreno, mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E nessa noite eu quero te convidar a clamar a esse Deus, a pedir, a chamar. Vem me encher com o teu Espírito Santo. Vem ministrar a tua paternidade, o teu cuidado em mim. A tua salvação em mim. Quem sabe nessa noite o Senhor está passando o espanador aí na prateleira da tua salvação, está te lembrando de quando Ele te salvou, quando Ele te alcançou, quando que você recebeu a palavra da verdade, e que você veio aos pés dEle chorando, dizendo, me perdoa, porque sou pecador, sou pobre, cego e nu e preciso do teu perdão. Talvez isso virou comum na nossa vida, é um clichê do crente, mas não, isso tem que ser uma verdade vivida todos os dias. Ele me salvou hoje, me salvou amanhã, me salvou depois. Eu tenho que viver essa salvação todos os dias da minha vida. A salvação de Cristo não pode ser algo comum, cair na normalidade, na banalidade do Evangelho, da nossa vida. Não. Ela tem que ser algo excepcional, especial, tremendo, que nós vamos testemunhar todos os dias. A maravilha de eu acordar e saber que estou salvo, que tem um Deus nos céus que cuida de mim, que é um Deus no céu que vai na frente, desbaratando exércitos, derrubando muralhas, abrindo caminhos, abrindo mares quando não tem mais caminho, abrindo porta onde não tem porta. Esse Deus que eu sirvo tem que estar vivo todos os dias na nossa vida, na nossa fala, no nosso testemunho, para que as pessoas deste mundo possam ver isso em nós. Isso só vai acontecer quando nós estivermos cheios da plenitude do poder de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Será que você consegue dimensionar essa frase, essa expressão? Eu queria receber esse poder, eu queria ser envolvido com esse poder. Hernandes Dias Lopes diz que não existe evangelho sem poder, porque o evangelho é poder para a salvação de todo homem. Se não tem evangelho sem poder, não deveria existir igreja sem poder. Não deveria existir crente sem poder. Se o evangelho não existe sem poder, eu e você não podemos viver sem poder nas nossas vidas. Se está faltando poder, hoje é o dia de clamar por esse poder. Hoje é o dia de clamar a Deus, então se o Senhor me chamou, então me reveste desse poder. Então me enche dessa graça. Me dá essa ousadia, essa intrepidez para pregar o evangelho. Maria foi honesta. Ela disse, como se dará isso? Eu não posso, Deus, eu não consigo. Mas o próprio Deus responde, eu vou te ungir com o meu Espírito, eu vou derramar o meu Espírito, eu vou te envolver com o meu poder, então você poderá fazer isso. Então, quando você estiver na dúvida, dizendo, como eu vou poder fazer isso? Como eu vou poder ministrar?
Como eu vou poder gravar o meu CD? É pelo poder do Espírito Santo. Como eu vou me curar dessa doença? Pelo poder do Espírito Santo. Como que eu vou resolver aquela situação lá em casa? É pelo poder do Espírito Santo. Como que eu vou perdoar o meu irmão? É pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios dele. João capítulo 14, abra comigo, João capítulo 14. Nós já vamos encerrar. A partir do verso 16. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. O que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo em vós, também vivereis. Aleluia. Jesus prometeu outro Consolador, Jesus prometeu o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo estará conosco todos os dias. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita em nós. Da mesma forma que aquele versículo que diz, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, você conhece o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo que está dentro de você faz revelar o Pai que está nos céus. Porque somente quem pode conhecer o Espírito, o homem, senão o Espírito do homem, e quem pode conhecer a Deus, senão o Espírito de Deus, que prescruta todas as coisas. É esse Espírito que está em vós, que vai revelar o Pai a você, todos os dias da sua vida. O versículo 26 de João 14 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. De tudo o que vos tenho dito. Ele nos ensinará todas as coisas. Então não se preocupe o que você vai pregar, o que você vai falar. Apenas deixa fluir o Espírito Santo que está em você. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai te ensinar toda a verdade. Ele vai te ensinar todas as coisas. Queria convidar o Ministério de Louvor a estar aqui em cima. E eu quero convidar você a orar comigo nessa noite com sinceridade. Fique em pé no seu lugar. Temos um chamado. Como podemos cumprir esse chamado? Somente através do poder do Espírito. E não há um ambiente melhor para que você possa ser cheio dele do que um ambiente como esse. A palavra do Senhor diz que em Atos que estavam todos reunidos, Jesus tinha dado uma ordem para os seus discípulos: vá para Jerusalém, fique lá, até que do alto recebam o poder do Espírito Santo. Fiquem lá em Jerusalém. E a palavra diz lá em Atos que estavam todos reunidos. Eles clamavam, eles oravam, eles falavam para Deus: Deus, me dá intrepidez para pregar. Deus, eu quero pregar. Deus, eu quero sair daqui do templo, eu quero pregar. Mas o Senhor disse que era para nós estarmos aqui até sermos cheios do Teu Espírito. Hernandes Dias Lopes diz que Deus enviou o Espírito à igreja, para depois enviar a igreja ao mundo. Essa ordem não pode ser invertida. Nós não podemos ir ao mundo sem antes receber esse Espírito Santo, sem antes sermos cheios desse Espírito Santo.
Então esse é o momento de você reconhecer o teu chamado, e que necessita hoje, nessa noite, de um avivamento, de um reavivamento nele. Que você precisa voltar a pregar como antes, que você precisa voltar a influenciar como antes, que as pessoas precisam voltar a buscar você para pedir oração como antes. As pessoas precisam te procurar como uma fonte de sabedoria, dizendo: ei, me dá um conselho. Eu quero ser como antes, Senhor. Eu quero ser como antes, Deus. Renova dentro de mim o meu chamado. Renova dentro de mim, Pai, um espírito reto, inabalável. Coloca nos meus lábios a tua palavra. Toca nos meus lábios impuros com a tua brasa. A brasa tirada do altar, Deus. Purifica os meus lábios para que eu possa anunciar o teu evangelho. Jesus, toca vidas aqui nessa noite. Alcança os evangelistas aqui nessa noite. Alcança os missionários aqui nessa noite. Antes de nós cantarmos esta canção, eu quero convidar você que porventura está longe do Senhor Jesus, que veio aqui nessa noite e conheceu o chamado de Deus para a sua vida, e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você quer entregar a sua vida para Jesus, para fazer parte dessa grande comissão. Você quer falar do Evangelho, mas antes você precisa se entregar para Ele. Antes você precisa se consertar com Ele. Antes você precisa pedir perdão para Ele. E o Senhor Jesus está aqui nessa noite através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus está neste lugar através da igreja, para te curar, para te perdoar, para te aceitar. Quantos nessa noite querem entregar sua vida para Jesus? Faz assim comigo, levante seu braço. Eu quero orar com você. Se você já entregou a sua vida para Jesus e quer nessa noite ser cheio, revestido desse poder, enquanto nós cantamos esta canção, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos e com os pedidos de oração que está aqui no chat do YouTube. Eu quero orar com você e com essas pessoas. Cantemos a canção e você vem se dirigindo aqui na frente em nome de Jesus, para nós orarmos e encerrarmos o culto. Bendito Deus. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Comigo, irmãos, vem orar comigo, vamos orar, vamos juntos aqui. Tem medo não, vem aqui para perto de mim, vamos orar juntos. Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, e fez a minha vida, e me escolheu, e me salvou, e me limpou, me resgatou, e me deu uma nova oportunidade.
Bendito seja o nome do Senhor. E essa noite, Senhor, como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos revestir com o teu poder, revestir com a tua graça, com a tua verdade, com a tua justiça. Manifesta a tua glória em nós, o teu Espírito, para que nós possamos, ó Pai, pregar essa glória, pregar essa graça, pregar essa libertação, pregar ao mundo caído aquilo que o Senhor fez na minha, na nossa vida. Misericórdia! Misericórdia! Enche-nos do teu Espírito, Deus! Enche-nos todos os dias! Todos os dias que as tuas palavras não cessem na nossa boca. Dá-nos o prazer da meditação na tua palavra. Dá-nos o prazer da oração. Dá-nos o prazer do envolvimento com o Espírito Santo. Amor pela tua palavra, amor pela oração, amor pela tua casa. Deus, faz-nos de novo. Reveste-nos com a tua sombra, com o poder do Senhor. Saiamos daqui revestidos de poder, respingando poder, pingando, encharcados de poder. E onde nós tocarmos, as pessoas serão curadas. Onde nós tocarmos, as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo e se converterão. Receberão um espírito de arrependimento. Receberão a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Somente através do Espírito Santo isso pode acontecer. Eis-nos aqui, nos levantamos nossas mãos, viemos aqui à frente, nos ajoelhamos e dizemos: Deus, usa-nos para a tua glória, usa-nos para pregar esse Evangelho, usa-nos para proclamar a tua virtude, Senhor. Em nome de Jesus, que não sejamos mais os mesmos. Que não sejamos mais os mesmos. Nos envolva com o teu poder. Nos envolva com a tua graça. Nos envolva contigo no dia a dia, na leitura da tua palavra, na oração, nos cânticos. Nos purifica, nos santifica. Tira de nós tudo que não é teu. Tira de nós o pecado, a imundícia, a imoralidade, a pornografia. Tira de nós, ó Pai, a injustiça, a mentira. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos santifica. Fomos chamados para um chamado de santidade. Santifica-nos, Senhor, para a tua obra. Estenda suas mãos para cá. Nós já vamos encerrar. Mas o mover não vai parar. A obra que o Espírito Santo começou na tua vida não vai parar. Ela vai continuar lá na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, no caminho para o trabalho, no caminho de volta. O Espírito Santo vai te pegar e vai te fazer conhecer e reconhecer e lembrar das suas obras. Você não vai resistir em compartilhar essas obras com as pessoas. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo. Que essa palavra continue ruminando nas nossas vidas. Que esse Espírito continue movendo lá na nossa casa, no nosso lar, transformando o ambiente da nossa casa, um ambiente de briga, um ambiente de contenda, em um ambiente de paz, de alegria, de gozo, de longanimidade, de bondade, de temperança, de domínio próprio. Aleluia! Que o fruto do teu Espírito
possa ser visto em nossas vidas. Pai, ser com meus irmãos, fortalece-os nessa semana. Dá uma semana de vitória, de graça, e dá a eles a oportunidade de pregar a Tua palavra nesta semana, Senhor, pelo menos para uma pessoa, para que o Senhor possa mostrar para eles o Teu poder, e que o Senhor os chamou, que o Senhor os escolheu para serem testemunhas do Teu Evangelho. Pelo menos uma pessoa, Senhor, dá para nós essa oportunidade, que eu possa pregar para uma pessoa nessa semana, só uma. Eu te peço, Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, me dá a oportunidade nessa semana. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito esteja convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até para sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifica o Senhor. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo pelo YouTube, que fez seu pedido de oração. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Já encerrou. Nós já encerramos. Abraço seu irmão, dê a paz do Senhor. Desculpa pelo horário, ela me confundiu. Lá é 8h30, aqui é 9h30. Tchau, obrigado. Deus abençoe. Eu fui de uma prisão.